Nacional e Inter, Flamengo e LDU. Separei os dois melhores jogos dessa quinta-feira e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Antes de qualquer coisa, eu já queria pedir um feedback para quem já acompanha há mais tempo aqui no canal. Eu tirei a intro, deixei de forma mais fluida, mais direta aqui, essas transições do canal. Quem quiser pode comentar se achou que melhorou, ou enfim, o que você achou a respeito, né? Enfim, queria deixar de ressalva já para você se inscrever e ativar o sininho também. Diariamente estou postando 2 vídeos por dia. Na parte da manhã eu trago as apostas de pro dia inteiro, tanto NBA, tanto futebol. E na parte da noite eu separo os dois melhores jogos do dia. Então, por exemplo, esse vídeo está saindo ainda na quarta-feira de noite. Dependendo do vídeo que você, do momento que você estiver assistindo esse vídeo, ainda dá tempo de você pegar as apostas para NBA, principalmente que são mais da parte da noite, né? Então, já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube sempre te mandar esses vídeos novos, tá bom? A gente vai começar aqui analisando primeiro o Nacional e Inter, e depois passa por Flamengo e LDU. Dois jogos importantíssimos, esse do Nacional contra o Inter, no grupo da morte, e o do Flamengo, se o Flamengo empatar, se complica, se perder, tá eliminado. Né? E aqui o Inter vive uma fase ruim, tá? O Inter embalou um momento ruim, é talvez o pior momento do Roger nesse ano com certeza, mas no comando do Inter no geral é um momento de muita oscilação. Enfim, é um grupo que ainda tem Atlético Nacional e Bahia, dois times que fazem uma boa campanha. O Nacional ganhou uma sobrevida muito grande. Esse empate ali que tá aparecendo, né, do Nacional, que é esse cinzinho ali, né, foi justamente o 3-3 no Beira-Rio, né, que o Nacional abriu 3-0 e conseguiu tomar o empate. Enfim, vai ser um jogo muito equilibrado. As odds de resultados estão assim, ó, vitória do Nacional em 2,87, o empate na odd 3 e vitória do Inter em 2,70. Cara, eu acho que essa odd tinha que estar no mínimo igual ou talvez o Nacional favorito, porque inverteu completamente do que era há um mês atrás. Hoje, o favorito é o Nacional. O Inter vem de 3 derrotas seguidas, 3 derrotas duras, né? Tomou ali 4 do Corinthians, ah, perdeu para o Atlético Nacional, se complicou nesse período, né? E é um Nacional que vem com moral, venceu do Bahia lá na Bahia. E eu já vou adiantar, para mim esse é um grupo muito curioso, porque o Bahia no momento é o líder, mas tô gravando antes do Bahia Atlético Nacional, né? Atlético Nacional e Bahia, o jogo na Colômbia. O Bahia ainda é o líder com 4 jogos, todas as equipes com 4 jogos. Eu acho que o Bahia não vai passar de fase, tá? Porque eu acho que o Atlético Nacional ganha do Bahia e o Nacional aqui, eu acho que ganha do Inter. E na última rodada é em casa contra o Atlético Nacional. Eu acho que ao menos ou o Nacional ou o Atlético Nacional passam de fase, tá? Eu acho que essa última rodada que vai ter Inter e Bahia vai definir qual brasileiro vai passar de fase, tá bom? Um grupo que realmente tá muito equilibrado. Vamos aqui olhar as linhas de finalização primeiro. Primeiro no critério de odd 2, né? Olhando tanto para o jogo do Flamengo. Depois de odd 1.5, depois de odd 1.25. Finalização que paga odd 2, do lado do Nacional tem o Milão, o Morales e o Caglione. Nada interessante. No lado do Inter, tem só o Fernando é volante, mas joga quase como um terceiro zagueiro. Também não é interessante. Linha de gol do Nacional paga 1,40, do Inter 1,36. Também não é interessante. Então, de odd 2, nada muito interessante. E aí agora a gente vai para Flamengo e LDU. Cara, esse contexto do jogo do Flamengo contra a LDU é o seguinte. Se a LDU empatar, tem uma margem de pontos boa, tá? E aí o LDU só precisaria empatar de novo, eu acho, na última rodada ou vencer. E aí a última rodada seria justamente contra, acho que o Deportivo Táchira. E aí provavelmente a LDU venceria. A grande questão aqui é que se o Flamengo perder, tá eliminado. Só que é o Flamengo no Maracanã contra a LDU. Cara, eu sinceramente acho que o Flamengo vence. Tá? Eu acho que o Flamengo vence. Só que é um jogo que se cria muita tensão, né? Porque, no meu ponto de vista, a LDU tem que ir para buscar um empate. E fechadinha e especular um ou outro contra-ataque. Se a LDU tentar jogar, vai tomar uma sacolada. É um momento de oscilação do Flamengo. O Flamengo não vem sendo mais uma equipe que faz muitos gols. Né? Uma equipe que vem fazendo 1, 2 gols por jogo. Contra o Bahia no final de semana venceu só por 1-0, né? Então é um ataque que não tá tão produtivo. E aí esse jogo tende a ficar mais equilibrado por isso. Mas o Flamengo no Maracanã contra a LDU é bem favorito.
A gente olha aqui as odds, por exemplo. Vitória do Flamengo paga 1,16, o empate 7,50, vitória da LDU paga odd 15. Né? Então a eliminação do Flamengo aqui depende de uma odd 15. Muito difícil. A tendência é que o Flamengo vença, tá? Só que com o passar do tempo, se chegar ali tipo 10, 15 do segundo tempo e o Flamengo não fazer gol, eu acho que começa a surgir vaias, tá? A torcida do Flamengo ela cobra muito. E se perceber que vai desandar, se não tiver tudo fluindo como planejado, que é, sei lá, fazer um gol muito rápido, eu acho que a torcida do Flamengo vai deixar o time na mão nesse quesito de começar a vaiar. Lógico, o torcedor tem esse direito, mas isso mais atrapalha do que ajuda. Se começar a vaiar, aí o time perde o mental e em algum contra-ataque ele deu, pode se dar bem, né? Enfim, é um jogo bem intenso, dependendo do quanto o Flamengo cria ou não, né? De dificuldade em converter as oportunidades. Finalização do Flamengo não chega nem perto de ter algo interessante, né? A que paga mais é o Danilo, e é o de 1,30 ainda. Faz o menor sentido usar isso. No lado da LDU aqui tem o Cornejo. E aí eu tenho aquele critério, né? Eu só vou usar a linha de caras que eu sei as características. Tá? E que encaixam no que eu concordo. Então, ó, o Cornejo não conheço tão bem. Duran também não. Daniel De La Cruz não. Quinones não. Gruezo é um volante, só que é um volante defensivo. É um cara que é um líder desse time da LDU. Só que, por exemplo, na ida lá no Equador, ele não chutou. Então, se o cara não chutou no Equador, a tendência é que ele não chute no Maracanã também. Mais que pague ó, de 2,50 e seja meio campista. Seria como se eu pegasse um chute do Pulgar, né? Só que em um contexto em que o Flamengo seria muito zebra. Coisa que é difícil de se imaginar, independente do adversário no mundo, né? O Aimar não e o Alala. Foi não. O do Flamengo vai pagar o quê? 1,05, será? 1,062. E a LDU deve pagar, eu chuto 2,25. Caraca, eu juro que eu não tinha olhado. Mas é porque a gente já vê tanto padrão assim de odds que chega a dar pra prever mais ou menos. Lógico, cravar assim eu dei sorte. Mas dá pra ter uma base de que, tipo, se pagar de 15, vai pagar próximo ali de odd 2, pelo menos um golzinho da LDU. É, um golzinho da LDU pra quem tiver confiante aí, numa zebra, paga bem. Mas eu não vou usar, não. Indo pra linha de odd 1.5, na LDU o primeiro aqui é o Minda. Não conheço tão bem, então não vou usar. E é o único que paga odd 1,50. Do Flamengo a gente viu que não tem. Então, não também, né? E aí agora no jogo do Inter contra o Nacional, vamos ver no critério de odd 1.5. Lembrando, eu comentei no vídeo hoje de manhã. Agora para usar as linhas tem que ter no mínimo não tem nem mínimo nem máximo, é cravado. Máximo. É cravado, 3 linhas. 3 linhas dessa odd. Então, por exemplo, de odd 2, 3 linhas de odd 2. De odd 1.5, 3 linhas de 1.5. De 1,25, 3 linhas de 1,25, entendeu? Cravado 3 linhas. Ah, mas eu encontrei 2 linhas. Você pode usar, eu não vou usar. Ah, eu encontrei uma. Você pode usar, mas eu não vou usar. Enfim, é o critério que eu estabeleci para montar a múltipla, né? E aí, quando eu acertar, principalmente na variação, compensar todos os outros erros. Enfim, de odd 1.5 do lado nacional só tem o Coates. Coates é um zagueiro com boa bola aérea, mas não deixa de ser zagueiro. E do lado do Inter tem aqui o Thiago Maia, só que é um meio-campista e é um jogo que o Inter tende muito mais a se defender do que atacar. Eu não vou usar. Por exemplo, no meio de semana não, no final de semana contra o Botafogo, ele jogou mais avançado, né? Quando jogou o Diego Rosa e o Ronaldo junto. Por sinal, o Inter aí com o Diego Rosa, Ronaldo e Thiago Maia pedi para perder também. São 3 jogadores medianos, né? O Diego Rosa ainda é muito novo e o Ronaldo também com pouca experiência em time grande. E esse ser o seu time titular é complicado. Enfim. Mas o Thiago Maia não vou usar lá no Uruguai, não. Vitor Gabriel zagueiro, Bernabé é lateral, Vitão é zagueiro. Então nada que me agrade muito não. Se o gol do Nacional pagasse 1,50, eu iria usar, mas paga 1,40. E o gol do Inter paga menos, né? 1,36. Então de odd 1,5 não. De odd 1,25, vamos ver aqui. Do lado do Inter tem só o Aguirre é lateral, não faz sentido eu usar isso. Do lado do Nacional, aqui tem, a partir de 1,25, Christian Oliva, não vou usar. Gabriel Baez também não. Bodio também não. Cara, essa linha do Nico Lopes seria boa, né? Mas paga 1,02. Foi o craque do jogo contra o Bahia. E é ex-Inter, né? Lei do ex pode surgir aí. De 1,25, ó, o gol do Inter paga 1,36.
O gol do Nacional 1,40. Cara, vou nesse gol do Nacional. Tá? Eu sei que é um jogo tenso, mas a zaga do Inter nos últimos jogos tomando um gol atrás do outro, né? Tomou ao menos 3 gols nos últimos 3 jogos. No jogo de ida tomou 3 do Nacional. O Nacional recentemente meteu 3 no Bahia também. Então o gol do Nacional eu vou usar. Se a gente encontrar 2 linhas agora no jogo da LDU, né? Que nem eu falei, tem que ser cravado 3 linhas. Se a gente encontrar 3 linhas aqui de 1,25, a gente usa. Do lado do Flamengo, primeiro é o Danilo. Não vou usar o Danilo. Joga de zagueiro, pô. E no lado da LDU tem o Azul Garay. No Maracanã não vou usar isso não. Ilha de gol a gente viu muito esmagada do Flamengo e muito esticada da LDU, até porque é zebra, né? Um escanteio pra LDU não vai pagar 1,25, né? 1,14. 1,14. Pô, eu nunca vi uma linha de um escanteio pagar tipo 1,30. Independente do nível do time, cara. Teria que ser tipo assim, um time de Série C, Série D, enfrentando um timaço de primeira divisão. Sei lá, se o. Acho que o Wrexham, por exemplo, que é um time que tá bombando agora na Inglaterra, né? O time do Deadpool, né? É, que tá indo pra Championship agora, subindo da terceira pra segunda divisão. Enfrentasse o Manchester City com o City jogando em casa, talvez um escanteio pagasse 1,25. Nesse tipo de contexto, né? Mas aqui é. Não, não pago. Então, no final das contas, não deu pra encontrar a tripla. Tá, mas tem. Ó, só pra gente assimilar aqui das linhas interessantes. Tá? Eu, no final das contas, não entrou nos meus critérios. Principalmente de mesclar com 3 apostas. Esse foi o principal critério para a gente não montar. Mas as linhas que eu mais gostei aqui. Inclusive, é porque que eu usar a linha de apenas uma coisa. Mas 2 escanteios da LDU pagar 1,57 é muito bom. Tá? 2 escanteios no jogo todo, tá? Enfim. Mas as linhas, ó. Um gol da LDU paga 2,25. O Azul Gara é um cara importante para esse escape de contra-ataque para LDU. O Grueso é meio campista. Tá? São linhas, de certa forma, interessantes. No jogo do Inter contra o Nacional, é, um gol do Nacional pagando 1,40 é interessante. E um chute do Thiago Maia pagando 1,50 é interessante. Eu diria que de todas essas linhas que eu citei, as melhores aí é um gol do Nacional, com certeza. Eu acho que o gol do Nacional é a melhor linha de todas essas que eu citei. Porque é um Inter muito vazado recentemente e é um Nacional que tá metendo gol a roda. Então acho que a melhor linha para esses 2 jogos é um gol do Nacional, pagando 1,40. Que nem eu falei, não entrou nos meus critérios para a gente montar a aposta, né? Tinha que ter ao menos 3 linhas no critério da odd estabelecida. Não foi o que aconteceu, tá bom? Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, tá aí então, deu para analisar de forma completinha esses 2 jogos. A gente não montou nenhuma aposta porque não entrou no meu critério de ter 3 linhas para cada critério de odd, né? E a gente passou por todas aqui. Eu falei aqui quase que estão pagando bem, né? Que nem eu falei aqui, o gol do Nacional pagando 1,40. No jogo do Flamengo, o gol da LDU pagando 2,25. O chute do Grueso pagando 2,50. O chute do Thiago Maia pagando 1,50. O chute do Fernando pagando odd 2. Enfim, tem algumas linhas interessantes. Mas de fato, eu acho que a do Thiago Maia, 1,50, um cara que pode jogar ali de segundo volante, dependendo se o Inter for com 3 volantes e o Alan Patrick mais avançado, né? Como já aconteceu algumas vezes. Tipo, 2 volantes, né? E seria o Fernando mais um e aí o Thiago Maia. Por exemplo, Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia. E aí mais à frente o Wesley pelas pontas, o Alan Patrick caindo da direita para o meio. Muitas vezes vindo para o meio, né? E o Aguirre tendo essa liberdade. E aí o Valência e o Borré machucaram, né? Aí seria o Luca lá na frente. Enfim, mas aí o Thiago Maia teria mais liberdade para chegar à frente. Por exemplo, pagar 1,50 para um cara que seria, na teoria, o meia mais avançado, seria espetacular. Então tem algumas linhas interessantes, tá? Mas para mim a melhor é um gol do Nacional pagando 1,40. Não entrou nesse meu critério de 3 linhas para montar a múltipla avaliação. Então não fiz nenhuma para esses 2 jogos, tá bom?
Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Diariamente, 2 vídeos por dia. Então já se inscreve e ativa o sininho. Valeu e falou.